foi encaminhado para mim um paciente com diagnóstico de Zika, né, um adulto, e ele apresentava uma vermelhidão nos dois olhos. Tá? Então, o que até hoje é descrito na literatura? Que o Zika pode dar conjuntivite, né, que é uma inflamação na parte mais superficial do olho, a conjuntiva. E esse paciente, quando ele foi avaliado, foi verificado que não só a conjuntiva, essa parte superficial estava inflamada, mas ele estava com uma inflamação dentro do olho também, que é uma coisa até então inédita. Tá? A partir daí, foi feita uma investigação para tentar ligar a infecção do Zika à causa dessa inflamação intraocular. Então, esse daqui é o olho direito do paciente, no primeiro dia que ele foi examinado. Esse aqui é o olho esquerdo, então tá fácil de ver que ele tem vermelhidão nos dois olhos, tá? Então essa vermelhidão, a maioria das vezes, passa batido com uma conjuntivite, tá? Uma inflamação nessa parte, entre aspas, aqui entre a parte branca aqui do olho, tá? Então, mas eu tive a curiosidade de pedir para examinar esse paciente para ver se era só isso mesmo ou se tinha alguma coisa a mais. Nessa primeira avaliação, a gente conseguiu verificar que não só essa parte branca aqui, a conjuntiva, estava inflamada, mas ele tinha células inflamatórias dentro do olho. Tá? Então eu conversei com ele, conversei com o professor Benedito para ver se ele poderia receber esse tipo de material e todos concordaram. A gente colheu uma amostra com uma agulha, que a gente colheu uma amostra desse material de dentro do olho, mandou para análise que veio positiva. E aí eu passei o tratamento para ele anti-inflamatório. Eu imaginei que a história estava acabada ali, tá? Só que eu dei um retorno em uma semana para avaliar o que tinha acontecido aí. Tá? Para nossa surpresa, o olho esquerdo, que não tinha inflamação dentro do olho, ele estava mais inflamado ainda do que o outro no começo. Tá? Conversei com o paciente de novo, conversei com o professor Benedito Fonseca, a gente colheu o material de novo, dessa vez do olho esquerdo, e a gente enviou isso daí para a mesma análise. Dessa vez o resultado veio negativo. Qual que é a explicação aí? A nossa explicação é que a imunidade do paciente, né, esse é um paciente saudável, deu conta de ir lá e combater aquilo ali. Tá? Então o que a gente estava vendo, que estava exacerbada ali a inflamação, é a imunidade dele vindo, combatendo aquele vírus ali. Tá? Então a gente conseguiu isolar material genético desse primeiro olho, mas não do segundo. Foi feita uma avaliação nesse aparelho aqui, que a gente chama de lâmpada de Fenda, tá? Que é como se fosse uma lente de aumento, tá? Para a gente poder analisar com mais detalhe e com mais profundidade o que está alterado no olho dele. Tá? Além disso, esse aparelho também a gente consegue medir a pressão do olho do paciente. Tá? E além disso, foi feita avaliação de fundo de olho também, exames complementares para tentar detalhar melhor o tamanho do problema ali no caso. Ele tinha uma inflamação mais profunda no olho. Tá? A gente chama isso de uveíte, que é um termo genérico para explicar qualquer inflamação dentro do olho. Não seria uma inflamação superficial, como por exemplo é a conjuntivite. Tá? E essa inflamação ela pode ser causada por um agente infeccioso, por exemplo nesse caso, ou também doenças autoimunes podem causar essa inflamação. A gente tentou, para fazer a afirmação que foi o Zika, uma é que a gente tem que isolar o material genético dele, e o outro é tentar excluir possíveis outras causas. Tá? Então, como o quadro clínico dele era muito parecido com dengue, né? O quadro da dengue e do Zika são muito parecidos, e aqui é uma região que tem as duas coisas em abundância, a gente, nesse material de dentro do olho que a gente analisou, a gente também pesquisou o material genético do vírus da dengue e não encontrou nada. Tá? Então a gente fez outros exames de sangue para tentar detectar alguma possível doença autoimune, tá? O reumatismo, alguma coisa que foi excluída, e outras doenças virais também que a gente tentou excluir. Por exemplo, o vírus da herpes pode causar inflamação no olho, foi pesquisado e não foi nada encontrado. Tá? Então a gente teve o cuidado de isolar o material do Zika e tentar descartar outras causas possíveis. Na prática, vocês encontraram o vírus da Zika onde? Na câmara anterior do olho, que seria dentro do olho, vamos dizer assim, no terço anterior, mas isso dentro do olho, não na superfície. Tá? Como que ele entrou? Via corrente sanguínea. Tá? Então, assim, a gente não sabe com detalhe qual que é o mecanismo que o vírus interagiu com a parede do vaso sanguíneo, como que ele entrou, mas veio corrente sanguínea. Provavelmente o mosquito picou o paciente, ele adquiriu a doença, esse vírus circulou no olho inteiro e de alguma forma ele passou as barreiras aí que tentam barrar qualquer agente ali infeccioso
barrar a entrada dele no olho, tá? Então ele conseguiu vencer essas barreiras. É uma manifestação a mais de possível causa aí pelo Zika. Tá? Então a gente não sabe qual é a porcentagem das pessoas que chegam com Zika e olho vermelho e qual é a porcentagem das pessoas que vão ter isso daí. Tá? A nossa expectativa é que seja uma minoria, mas infelizmente a gente está ainda aprendendo com a doença, né? Tudo é muito novo. Mas é uma possível causa. Está muito no começo ainda, tá? Então assim, a gente tem alguns outros casos parecidos que a gente está investigando ainda para confirmar se era inflamação dentro do olho por Zika ou não, tá? Mas de maneira geral, até então, toda vermelhidão era chamada de conjuntivite e era associada ao Zika. Mas pode ser que fosse uveíte. Isso, a gente acredita que parte das pessoas tem essa inflamação dentro do olho e passou batido para o paciente ou para quem o avaliou. Da conjuntivite, sem tratamento nenhum, ele vai melhorar em pouco tempo e isso não vai deixar sequela nenhuma. Tá? Dessa inflamação dentro do olho, como não existe nenhum remédio específico para o Zika, tá? O tratamento é controlar a inflamação, no caso aí com colírios anti-inflamatórios, tá? Colírios à base de corticoide. E aí a intenção do uso do colírio é controlar a inflamação para que essa inflamação ela não cause complicações aí no olho. Por exemplo, quem tem inflamação dentro do olho, por qualquer causa, pode desenvolver catarata mais cedo. Tá? Então outra coisa possível também é a pessoa ter um aumento da pressão do olho e isso causar um dano permanente à visão. Nada disso o paciente nosso que a gente descreveu ele teve. Tá? Então assim, a gente conseguiu identificar cedo, fez o tratamento com anti-inflamatório e ele melhorou, mas hipoteticamente poderia acontecer isso em qualquer pessoa com esse tipo de inflamação. Esse relato ele saiu numa revista que chama New England Journal of Medicine, que dentro da medicina é a revista mais importante, é uma revista americana e tem um alto impacto aí do ponto de vista científico. E nesse caso a gente tem toda a tranquilidade de afirmar que foi o Zika que causou essa inflamação nos olhos do paciente em questão. Tá? Isso porque a gente conseguiu isolar o material genético do Zika de uma amostra de dentro do olho, tá? E porque também a gente pesquisou outras possíveis causas que vieram negativas. Tá? Então a gente está bem tranquilo para poder afirmar isso. Eu acho que assim, a mensagem assim, uma é que o vírus chega dentro do olho, que era uma coisa que não estava confirmado ainda, tá? Fora os casos congênitos aí que vem com microcefalia, tudo isso. E a outra mensagem é que assim, o paciente com Zika ou o clínico geral que está vendo a pessoa que está com o olho vermelho, ficar atento que pode não ser uma coisa tão leve quanto a gente imaginava, né? E o oftalmologista que vê casos de inflamação, na hora de pensar no que pode estar causando aquilo, pensar que o Zika é uma das coisas que pode causar, que até então a gente nem perguntava, nem fazia exame de Zika, entendeu? Uma coisa a mais aí.